Bom, pessoal, como a gente tem falado anteriormente, né? A gente vai dar continuidade aos últimos autores que faltam do pré-modernismo, certo? Um deles é o Lima Barreto, como vocês estão vendo aí, tá? Vê só, é importante que a gente pense Lima Barreto como um autor mulato. E o que a gente vai ver da obra dele é um pouco autobiográfico, certo? No livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele traz um pouco da experiência da sua vida e coloca no livro. Apesar de um livro ser fictício, trazer histórias que fogem um pouco da lógica, o, traz um pouco da bagagem de vida dele. Então, vê só, como a gente viu, acho que no ano passado, quando a gente vai tratar sobre o parnasianismo e o simbolismo, a gente viu que vai ter tendências realistas em prosa que vai ter diferentes definições, como o realismo fantástico, o, o próprio neorrealismo, certo? Autores que se desprenderam um pouco da academia realista de fato e que expandiram isso para outras tendências. Então, Lima Barreto é mais ou menos um desses, certo? Só que ele está localizado na época do pré-modernismo, como eu falei para vocês, tá? Então, a gente tem aí características de relatos neorrealistas, de estilo simples ou mais ou menos desleixados da linguagem, ou seja, ele pega como eu posso dizer, a própria linguagem coloquial e implementa dentro da sua, da sua prosa, tá? Então ele não tem tanto rigor de linguagem como a gente vai ver em Monteiro Lobato, tá? Valorização da vida urbana das camadas pobres do Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, como a gente viu no início do século XX, é um período de transformação, certo? Onde a gente vai ver grandes aglomerados de favelas, e isso é o que vai ser levado em conta em sua obra, tá? Em contrapartida, os, a, a classe nobre ou a burguesia vai ser retratada de forma caricatural por ele, tá? Como vem aqui no próximo tópico, a caricatura dirigida aos poderosos da época, políticos e letrados em especial. Então ele vai tirar um sarro desse pessoal em seus livros, mas de forma bem grotesca, né? Como está dizendo aí, uma caricatura, tá? Uma ironia corrosiva ao nacionalismo ufanista. Esse nacionalismo ufanista a gente vê como característica do romantismo. E por final, a denúncia dos preconceitos sociais e da cor, principalmente da cor, né? Porque o autor, como eu falei para vocês, era um autor mulato, certo? Tinha ascendências negras, e isso faz com que a obra dele tenha esse toque peculiar, certo? Um pouco diferente de Monteiro Lobato, que quando Monteiro Lobato fala, ele fala de, de uma forma isenta, mas ele vai se colocar ao lado dos mulatos. Como eu falei para vocês, o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma tem a questão do burocrata visionário, ou seja, o Policarpo Quaresma ele é um cara,
certa forma, um politizado que vai vislumbrar certas questões da nacionalidade. E o momento desse livro vai ser o momento em que o Marechal Floriano Peixoto tá na presidência. Então tem toda uma certa devoção pelo, pelo presidente e no final o próprio Policarpo se arrepende, né? Então tem a perda progressiva dos seus ideais, perseguidos e destroçados pela realidade, certo? Então, no momento que ele se envereda pela política, é o momento em que existe uma decadência da sua ideologia sobre aquilo que ele pensava, sobre aquilo que ele almejava e sobre aquilo que ele tinha vontade de acontecer dentro da política, né? Então, à medida que ele se envereda por esse meio, à medida que ele mais se afasta daquilo que era o seu ideal. E por protestar, né, com a violência do próprio governo que ele vê, o Policarpo Quaresma acaba sendo fuzilado. Por isso o título do texto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Era um cara que queria mudar o Brasil sozinho, mas não conseguia, tá bom? Que a gente vê um trecho, vê. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vê na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores com especialidade e os gramáticos não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Isso aqui é um trecho do livro em que ele quer que, ao invés da língua portuguesa, se fale no Brasil o Tupi-Guarani. Só que isso daí é um pouco improvável, como falei para vocês. É um nacionalismo muito ufanista, né? Ao ponto dele propor isso no Congresso Nacional, tendo em vista que esse Congresso Nacional, na época, era no Rio de Janeiro, tá? Se vocês puderem dar uma olhada no resumo do livro ou ler o livro de fato, seria interessante.